Olá pessoal! Hoje vamos aprender um pouco sobre a história do Império Inca. Vamos explorar suas origens, cultura, conquistas tecnológicas e o impacto da conquista espanhola. Fique comigo para descobrir mais sobre essa incrível parte da história mundial. O Império Inca, também conhecido como Tawantinsuyo, começou modestamente na região de Cusco, no atual Peru. A fundação da civilização Inca é cercada por lendas e mitos. Uma das mais conhecidas é a lenda de Manco Cápac e Mama Ocllo, que, segundo a tradição, foram enviados pelo deus Sol, Inti, para civilizar os povos andinos. Eles teriam fundado Cusco e começado a construir o império. Cusco, situada nos Andes, tornou-se o centro administrativo, político e militar do império. Os primeiros governantes incas começaram a expandir sua influência, inicialmente subjugando tribos vizinhas. Essa expansão foi acelerada com o reinado de Pachacuti Inca Yupanqui, de 1438 a 1471, o nono Sapa Inca. Ele é frequentemente considerado o verdadeiro arquiteto do império, transformando Cusco de uma pequena cidade-estado em um poderoso centro imperial. Pachacuti implementou uma série de reformas, tanto administrativas quanto militares, que permitiram ao Império Inca expandir-se rapidamente. Ele e seus sucessores conquistaram vastos territórios, estendendo o império por grande parte da América do Sul, abrangendo partes do que hoje são Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia. O império cresceu através de uma combinação de diplomacia e força militar. Muitas vezes, os incas ofereciam alianças a outras tribos, incorporando-as pacificamente ao império. Quando isso falhava, eles não hesitavam em usar a força para subjugá-las. Uma vez que um novo território era incorporado, os incas impunham sua língua, o Quichua, e seu sistema administrativo, integrando os novos territórios na complexa rede do império. O resultado foi um império altamente centralizado e organizado, com uma infraestrutura impressionante, incluindo estradas, pontes e sistemas de armazenamento que conectavam as diversas regiões. O Império Inca, no seu auge, era o maior império da era pré-colombiana na América. A sociedade inca era altamente estruturada e hierarquizada, com uma clara divisão de classes e papéis sociais que refletiam a organização centralizada do império. Classes sociais. Sapa Inca, e no topo da hierarquia estava o Sapa Inca, o imperador, considerado um descendente direto do deus Sol, Inti. Ele detinha o poder supremo e era reverenciado quase como uma divindade. Nobreza, logo abaixo do Sapa Inca estava a nobreza, que incluía a família real e outros nobres que desempenhavam funções administrativas e militares importantes. Dentro da nobreza, havia subdivisões, como os nobres hereditários ou os parentes diretos do Sapa Inca, e os nobres de privilégio a indivíduos de outras tribos ou regiões que ganhavam status nobre por lealdade ao império. Curacas eram líderes locais que governavam as províncias do império em nome do Sapa Inca. Eles tinham uma posição intermediária e eram responsáveis por manter a ordem e cobrar tributos. A Tunruna, a maioria da população era composta por camponeses, chamados Atunruna. Eles eram agricultores, artesãos e soldados, que trabalhavam nas terras comunais e também serviam ao império através do sistema de trabalho forçado chamado Mita. E Anaconas, e no fundo da escala social estavam os Anaconas, que eram servos ou escravos pessoais da nobreza. Embora eles não fossem propriamente escravos, tinham menos direitos e estavam à disposição dos nobres. Práticas religiosas. A religião era central na vida inca, profundamente enraizada na natureza e no culto aos deuses. O deus mais importante era Inti, o deus Sol, que era o patrono do Sapa Inca. Outros deuses importantes incluíam Pachamama, a Mãe Terra, Viracocha, o Criador, e Mama Quila, a deusa da Lua. Os incas acreditavam em um mundo espiritual dividido em três partes, Inanam-Pachá, ao mundo superior, dos deuses, Cai-Pachá, ao mundo atual, dos vivos, e Uxu-Pachá, ao mundo subterrâneo, dos mortos. Sacrifícios eram comuns, especialmente de animais como lhamas, mas em ocasiões especiais, sacrifícios humanos também ocorriam, geralmente de crianças que eram escolhidas por sua pureza e beleza. Os templos, como o Coricancha em Cusco, eram centros religiosos onde os sacerdotes realizavam rituais complexos e consultavam oráculos. As festas religiosas, como o Inti Raymi, um festival em homenagem ao Deus Sol, eram grandes eventos que envolviam toda a sociedade. Costumes diários. A vida cotidiana dos incas era marcada pela agricultura, que era a base da economia. Eles cultivavam principalmente milho, batata, quinoa, e criavam lhamas e alpacas. As técnicas agrícolas eram avançadas, com o uso de terraços para o cultivo em encostas íngremes e sistemas de irrigação sofisticados.
O trabalho era organizado pelo Ailu, que era a unidade básica da sociedade Inca, formada por um grupo de famílias que compartilhavam a terra e os recursos. Cada Ailu tinha responsabilidades específicas, como a produção de alimentos ou a confecção de tecidos. A vestimenta variava conforme a classe social. Os nobres usavam roupas finas de lã e adornos de ouro e prata, enquanto os camponeses vestiam roupas simples feitas de lã de alpaca ou lhama. As mulheres eram responsáveis por fiar e tecer, e produziam tecidos coloridos e de alta qualidade. As crianças aprendiam desde cedo os costumes e as responsabilidades de sua classe. Aos 14 anos, os meninos passavam por uma cerimônia de iniciação chamada Varaxicui, que marcava sua passagem para a vida adulta. As construções incas são um testemunho impressionante da habilidade técnica e do conhecimento avançado que essa civilização possuía. Suas obras de engenharia não apenas demonstram um profundo entendimento de arquitetura e geografia, mas também refletem uma capacidade notável de trabalhar com a natureza em vez de contra ela. Aqui estão alguns exemplos das suas construções mais notáveis. Machu Picchu. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, é talvez a construção mais icônica do Império. Localizada a cerca de 2.430 metros acima do nível do mar, nos Andes peruanos, esta cidade sagrada foi construída durante o reinado de Pachacuti Inca Yupanqui no século XV. Item planejamento urbano. Na cidade foi planejada de maneira sofisticada, com áreas distintas para funções religiosas, habitacionais e agrícolas. O layout de Machu Picchu aproveita as características naturais do terreno, com terraços agrícolas construídos nas encostas da montanha que ajudavam a prevenir a erosão e aproveitavam a água das chuvas. Item arquitetura de pedra. Os incas desenvolveram uma técnica de construção chamada ashlar, onde pedras enormes eram cortadas e encaixadas perfeitamente sem o uso de argamassa. Esse método não apenas criava estruturas incrivelmente resistentes, mas também as tornava capazes de suportar terremotos, comuns na região. Item função e mistério. Embora a verdadeira função de Machu Picchu ainda seja debatida, acredita-se que possa ter sido uma residência real, um centro religioso, ou ambos. Suas características únicas, como o Templo do Sol e a Pedra Intihuatana, indicam que tinha grande importância religiosa. Aguarde a parte 2 desse império fascinante.